Fala pessoal, tranquilo? Eu sou o Kelvin, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Macabro Real. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um compilado de 3 histórias de terror, 3 relatos de Natal. Se você já passou por alguma coisa estranha no Natal ou conhece alguém que passou, manda por e-mail pra gente que eu vou adorar ler e quem sabe não pode ser tema para um próximo vídeo. Então antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo novos conteúdos toda semana para vocês, beleza? Então sem muita enrolação, vamos aqui para a primeira história, é do Rafael da Bahia. Perdão, Rafael do Rio Grande do Sul, ele foi para Bahia no caso na história, né? Eu nunca contei isso para ninguém além da minha mãe, e mesmo assim ela riu e disse que eu era apenas uma criança impressionável. Mas eu sei o que eu vi aquela noite. Eu devia ter uns 14 anos quando minha família resolveu passar o Natal na casa da minha avó por parte de mãe, no interior da Bahia. A casa era antiga, enorme, com um piso de madeira escura e paredes que ainda tinham cheiro de mofo, mesmo depois de anos de pintura. Minha avó sempre dizia que aquela casa era viva, mas nunca explicou bem o motivo do que ela queria dizer. Naquele tempo, meu tio, o irmão mais velho da minha mãe, também morava lá, mas ele já não era mais exatamente uma pessoa. Ele estava em estado vegetativo, imóvel em uma cama há mais de 3 anos. Diziam que antes do acidente ele era diferente. Alguém comentou uma vez que ele mexia com coisas que não eram daqui. Livros estranhos, símbolos entalhados em madeira, velas pretas, animais mortos encontrados no quintal. Minha mãe odiava tocar no assunto e sempre mudava de tema, mas eu tinha ouvido o suficiente para saber que ele era alguém que tinha ido longe demais com o desconhecido. A primeira noite na casa foi tranquila, mas no dia seguinte, um dia antes da véspera de Natal, tudo mudou. Era tarde, todo mundo já estava dormindo. Eu não conseguia pegar no sono, talvez por causa da casa ser tão silenciosa que parecia que ela estava me observando respirar. Então eu ouvi passos. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse puxando uma perna. O corredor onde ficam os quartos era comprido e escuro, iluminado apenas por uma pequena lâmpada enfraquecida na parede. E aqueles passos vinham de lá. No começo eu pensei que fosse a minha avó, mas havia algo estranho. O som vinha exatamente da direção do quarto do meu tio. Meu coração começou a bater tão rápido que eu podia ouvir o sangue passando pelos meus ouvidos. Eu abri a porta devagar, bem devagar, só o suficiente para ver. E foi então que eu vi meu tio em pé. Só que ele não estava normal. O corpo inteiro dele estava torto, como se os ossos estivessem duros demais para se mover. E ele caminhava com a cabeça meio que pro lado, com a boca aberta e os olhos arregalados, mas sem piscar. Era um movimento esquisito, tipo uma marionete sendo controlada por mãos invisíveis. Eu fiquei congelado, não conseguia respirar. A minha garganta travou. Ele passou bem na minha frente, ou o que parecia ser ele, mas me ignorou, nem olhou para mim. Ele cambaleou pelo corredor até o final e parou. Depois voltou, com os pés arranhando no chão e entrou novamente no quarto dele. Eu esperei alguns segundos, tremendo, antes de criar coragem para olhar de novo pela fresta. Ele estava lá, na cama, imóvel, exatamente como antes. Naquela noite eu não dormi. Tranquei a porta, apaguei as luzes e fiquei encarando o corredor pelos pequenos espaços da madeira velha. Às vezes, sem aviso, uma sombra passava rápido demais na frente da porta. Não havia som de passo nem rangido. Era só o movimento, como se alguém ou alguma coisa estivesse rodeando o meu quarto. A cada sombra que cruzava eu segurava a respiração. Eu tive a impressão, só uma vez, de ouvir alguém fungando bem perto da porta, como se estivesse tentando farejar. Eu só relaxei quando ouvi os galos cantando lá fora, anunciando o amanhecer. A casa voltou a parecer normal, silenciosa, mas não era ameaçadora. No dia seguinte a família inteira chegou. Tios, primos, vizinhos. Risadas, conversa, música, tudo parecia tão comum que por um momento eu quase acreditei que tivesse imaginado tudo. Mas antes da ceia, eu fui até o quarto do meu tio. O quarto estava exatamente como antes, frio, cheiro de remédio e um silêncio pesado. Meu tio estava imóvel, com o mesmo olhar vazio de sempre, mas dessa vez tinha uma coisa nova. Embaixo da cama, quase escondido, tinha um rastro de sujeira, como se fosse marca de pés sujo ou arrastado, indo da porta até onde ele estava deitado. Eu engoli seco, meu coração gelou, e foi ali que eu entendi. Naquela noite não foi um sonho. Hoje eu já sou adulto, não tenho mais medo do escuro nem de casas antigas, mas toda vez que chega dezembro, especialmente perto do Natal, eu lembro daquele corredor, daquela sombra,
e daquele corpo torto caminhando como se alguém tivesse dentro dele usando o que restava. Às vezes eu fico pensando se ele realmente mexeu com o que não devia. Talvez naquela noite aquele corpo não estivesse só andando, talvez estivesse procurando alguém, ou talvez ainda esteja. E aí, galera, o que vocês acharam desse primeiro relato aí de Natal? Acho que cortou todo o clima de Natal na casa dele, né, cara? Porque, pelo menos pra ele, né? Pra ele esse ano não deve ter tido Natal nenhum, porque presenciar uma cena como essa aí é no mínimo traumatizante, né? Vamos pra segunda história. Vamos lá, a próxima história aqui é do Leandro. Isso aconteceu há 3 anos e ele fala que até hoje sente isso quando chega perto do Natal. Eu nunca fui muito fã da data, mas naquele ano eu resolvi ir na casa de um amigo, aqui mesmo no bairro, só para beber e conversar um pouco. A festa já tinha praticamente acabado no resto da rua. Já passava das 2 horas da manhã. Os pisca-piscas já estavam desligados e a música natalina já tinha sido substituída pelo silêncio pesado da madrugada. A gente estava rindo, conversando besteira, mas a cerveja acabou. Como minha casa era perto, eu disse que ia buscar um pack que tinha guardado. Era rápido, só 2 ruas dali. Peguei minha chave e fui andando. A madrugada estava estranhamente fria. Não era comum fazer frio naquela época. As ruas estavam vazias e tudo parecia parado, quieto demais. Foi quando eu virei na minha rua e senti algo errado. A rua inteira estava iluminada, menos o poste bem na frente da minha casa. Estava apagado, totalmente escuro. E ali do outro lado da rua estava ela, uma mulher parada, de cabeça baixa, cabelo comprido, cobrindo metade do rosto, com um vestido que arrastava no chão. Eu chamei, mas sei lá, vai que era alguém voltando de alguma festa, bêbada, chorando, então fiz o que qualquer pessoa faria. Feliz Natal! Mas ela não respondeu. Nem mexeu a cabeça, nem respirou, nada. Eu senti um arrepio tão forte que minhas mãos começaram a suar. Eu resolvi ignorar. Passei rápido, destranquei o portão e entrei em casa. Peguei o pack de cerveja e quando saí de novo ela já não estava mais ali. Nem um passo, nem um som, nada. Só o poste apagado e o silêncio. Eu andei rápido até a casa do meu amigo e tentei esquecer daquilo. Bebi, conversei e acabou que eu fiquei lá até quase 5 horas da manhã. Quando eu voltei para casa, o poste estava aceso novamente. Por um segundo eu pensei, bom, talvez fosse tudo coisa da minha cabeça, talvez eu só tivesse cansado ou bêbado. Mas a sensação ruim voltou na mesma hora quando eu cheguei no portão. Na varanda da minha casa, bem em frente à porta, tinham marcas de pés. Pés descalços, sujos de lama. Não eram meus. Eu fiquei parado uns bons segundos olhando aquilo, tentando achar alguma explicação lógica. Mas não tinha chovido naquela noite e ninguém entra ali sem ouvir o portão. Respirei fundo, entrei rápido e fechei tudo, indo direto para o banho, tentando tirar aquele desconforto. Quando eu saí do banheiro já eram quase 5h40 da manhã e o céu começava a ficar levemente alaranjado. Foi aí que meu corpo travou. Na janela do meu quarto, por um simples reflexo fraco do sol, dava para ver marcas de mão. Eram marcas recentes, borradas, como se alguém tivesse colocado o rosto ali, tentando olhar dentro da minha casa. Mas não foi isso que realmente me fez congelar. A fechadura antiga de metal da janela, aquela que trava faz anos sem ninguém mexer, estava torta, como se alguém tivesse tentado abrir com força. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu fui até a janela devagar, tentando respirar, mas não tinha ninguém lá fora. Nem pegada nova, nem som, nada. Só o silêncio. Naquela manhã eu dormi com todas as luzes acesas e com o sofá encostado na porta. Eu nunca mais vi aquela mulher na minha rua, nunca mais vi nada parecido. Mas todo Natal, quando passa das 2 horas da manhã e a rua fica um silêncio, eu lembro daquele poste apagado, daquela figura parada, daquelas mãos na janela. E aí eu fico pensando, será que ela só estava passando naquela noite ou será que estava realmente procurando por uma porta ou uma casa aberta? E aí, galera, esse segundo relato aí dá para poder ficar numa dúvida, né? Se é alguma coisa sobrenatural ou não, se era alguém tentando ali roubar ele, né? Roubar a casa dele, furtar alguma coisa. Não é nem para dizer que era mulher, porque eu acho que a pessoa, a figura ali que estava ali acabou chamando um pouco a atenção dele, mas talvez não fosse nem ela. Se pá, era até algum espírito, não sei, né? Tentando alertar ele sobre alguma coisa ruim que estava para acontecer, enfim. Essa história aí ficou um pouco ambígua, mas fica aí o questionamento, né? Se era ou não alguma coisa sobrenatural. Então vamos lá, vamos para a última história. Quem escreveu pra gente foi o Jefferson, de Salvador. Ele diz o seguinte: isso aconteceu há alguns anos atrás.
Mas até hoje ninguém aqui da rua toca no assunto sem ficar arrepiado. A noite tinha começado normal. Churrascos, risadas, música baixa, crianças correndo, coisa de Natal, normal. A rua estava bem iluminada, pisca-pisca, o portão da minha casa estava meio que aberto porque todo mundo entrava e saía o tempo todo. Era por volta de 10 e pouca da noite quando a gente viu alguém passando na calçada do outro lado da rua, andando devagar, de cabeça baixa, mas ao mesmo tempo como se tivesse um destino certo. Quando ele se aproximou da luz do poste, a gente reconheceu na hora. Era o Sr. Célio. O senhor já idoso, conhecido no bairro inteiro. Ele nunca morou ali exatamente, sempre passava todo Natal para ir na casa da filha dele jantar, a Daiane, que morava ali 3 quadras. Era meio que uma tradição dele. Ele passava, dava boa noite e às vezes parava para conversar. Mas naquele ano ele não parou. Ele só falou baixinho, quase sem mover os lábios. Boa noite, Feliz Natal. E continuou andando. Não encarou ninguém diretamente. Passou rápido, quase transparente. A gente ficou olhando meio surpreso porque já fazia um bom tempo que a gente não via ele. Diziam que ele estava doente, acamado e muito debilitado. Meu tio até comentou comigo rindo. Ué, parece que o velho melhorou, hein? Deve até estar passando o Natal com a Daiane outra vez. A gente concordou, deu de ombros e voltamos pro churrasco, normal. A carne continuou assando, a cerveja continuou gelada e a noite foi seguindo numa boa. Até que 5 minutos depois o meu celular vibrou. Era a mensagem do meu primo, que morava na rua da Daiane. E ele falou o seguinte: mano, tá sabendo do seu Célio? Aí eu respondi: sim, acabou de passar aqui na rua. Voltou a andar, né? Tá bonito. Aí ele falou assim: como assim, cara? Tu viu ele? Tá doido? A Daiane encontrou ele morto hoje. E ainda era de tarde. Na hora o meu coração gelou. Eu li a mensagem umas 3 vezes tentando entender. Ele morreu 6 horas da noite. A família já estava toda na casa dele. E esse ano ninguém foi comemorar nada. Eu lembro que eu larguei o celular na mesa e fiquei em silêncio por alguns segundos tentando entender. Todo mundo percebeu minha expressão e quando eu contei ninguém riu. Ninguém achou graça, só silêncio. A lembrança bateu em todos ao mesmo tempo. A forma como ele passou distante, sem parar, o jeito lento, arrastado, como se estivesse ali só para cumprir alguma coisa. E principalmente, ele não olhou ninguém no olho. Uma das vizinhas até comentou baixinho, como se tivesse medo da própria voz. Ele sempre parava para conversar, sempre. Nunca passou direto assim. Naquele momento, meu corpo inteiro ficou arrepiado. Depois daquela noite, ninguém jamais viu alguém parecido andando por ali. Nem antes e nem depois. E aí eu fico pensando que talvez o Sr. Célio não tenha vindo visitar ninguém. Talvez ele só tenha feito o que fazia todo ano. Passou ali porque era a rotina dele de Natal. E mesmo ele não estando mais aqui entre a gente, ele continuou fazendo isso. Talvez era só um costume dele, ou talvez era o espírito dele se despedindo. E aí, galera, o que vocês acham desse... O que vocês acharam desse último relato? Pra mim, cara, faz todo sentido que talvez o espírito dele, né, tenha ido ali fazer uma coisa que já estava acostumado a fazer em vida. Natal, pra mim, é uma época do ano muito... É uma época do ano que tem uma carga muito forte, né, cara? Uma carga emocional muito forte. Muita gente chega no final do ano ali carregando sentimentos, às vezes ruins ou bons, dependendo, né, de um ano inteiro. Então, o final do ano de muita gente, apesar de ser padrão para todo mundo, né? Luzinha, pisca-pisca, Papai Noel, mas o sentimento, a energia, a carga que cada um tá levando é muito particular. E aí a gente não sabe, né, até que ponto isso pode interferir na vida após a morte, né, galera? Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. E se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para poder a gente continuar trazendo novos conteúdos para vocês aí toda semana. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!